de volta com o UFSC Entrevista, que hoje está fazendo um questionamento sobre o que a internet tem feito conosco, né? O que ela vem fazendo conosco, nosso cérebro, como o professor, nosso convidado hoje, o professor Valdemar Cetzer, deixou o questionamento no bloco anterior para que vocês permanecessem conosco. Então, professor. Exato. Quais são os pontos principais desse livro aqui que eu recomendo que todos leiam, principalmente os universitários, porque eles estão usando demais a internet. E nesse livro ele chama a atenção dos problemas que a internet causa. Que problemas são esses? Em primeiro lugar, a internet produz muita distração. Sim. Certo? Se você entrar, não sei se é no site de vocês, talvez até seja, mas de um jornal, por exemplo, eu assino o Estado de São Paulo, um dos principais do Brasil, o Estadão. Se a gente entra na homepage do Estadão, existem 50 caixinhas piscando, com as últimas notícias, com animação, com textos. Embaixo tem uns menuzinhos muito minúsculos, portal do assinante, quando eu preciso. E tudo trabalhando para realmente desviar a tua atenção, a questão do marketing. O que acontece é que isso desvia a atenção. Sim. A gente não consegue se concentrar numa coisinha se tem um monte do lado. Sim. O que acontece quando a gente lê um livro? A gente tem só aquele texto, existe um ambiente em forma, a gente se concentra, a gente até é obrigado a se concentrar quando a gente lê um texto, não é? Por quê? Porque já aconteceu com você, Djalma, e certamente com vários dos telespectadores, de ler um parágrafo, chegar no fim e dizer, o que é que eu li mesmo? A pessoa se distraiu, pensou na namorada, no namorado. Ou no e-mail. Ou no e-mail, ou então no jantar, no almoço, etc. Então, a gente é obrigado a se concentrar. O que faz a internet com um texto? E eu fazia isso, antes de ler esse livro, eu fazia com meus artigos. Há muitos, dezenas deles na internet. Eu colocava links, vínculos para outros textos, para outras coisas, certo? Acontece que nesse livro ele cita pesquisas, é um livro que foi muito bem documentado com pesquisas, ele cita pesquisas que quanto mais links existem num texto, menor a concentração, prejudica a concentração, menor a memorização e menor a compreensão. O que é óbvio, a pessoa começa a ler, vê um link, pula para outra página, desvia a atenção, quebra para voltar, né? Exato, quebra. Então, próxima autoajuda para os telespectadores. Prestem atenção, autoajuda, hein? Coisa que ele não fez no livro dele. Existe uma entrevista em que ele disse que ele não quis fazer um livro de autoajuda. Então, eu acrescentei naquele meu artigo da resenha a parte de autoajuda. Uma das autoajudas é a seguinte: quando existe um texto na internet, né, não siga os links. Vá até o fim. Chegou no fim, volta para o começo, escolhe um dos links, desvia para aquele outra página, lê até o fim, certo? Para não desviar a atenção. Porque se a gente ficar pulando, óbvio que a gente vai ter muito menos memorização e muito menos compreensão. Por quê? Porque a internet, ele diz, a internet é distrativa. Só que não existe essa palavra em português, existe em inglês, distractive, né? Mas a gente entende perfeitamente, ela produz distração. Então nós temos que fazer um esforço imenso para não se distrair, para a gente se concentrar na internet. É um meio que produz distração. Então, veja, já temos duas coisas aqui. Produz dependência em muita gente, produz distração, certo? Djalma, eu queria falar um outro fator que se aplica a crianças e adolescentes. Sabe qual é? Perigo. A internet é imensamente perigosa para crianças e adolescentes. E pena que eu esqueci de trazer o livro sobre isso, que se chama Como Proteger Seus Filhos na Internet, de um autor chamado Gregory Smith. Essa tradução foi feita por minha recomendação para a editora. Nesse livro, o ponto principal do Gregory Smith, que aliás eu fiz também uma resenha, se chama Como Proteger Seus Filhos da Internet, não na internet, certo? Eu vou mais além do que ele. Nesse livro, o ponto principal é o seguinte: atenção, todas as crianças e todos os adolescentes são ingênuos. Não adianta achar que seu filhinho de 14 anos é super esperto, etc. Ele não tem experiência de vida, não casou, não formou família, certo? Ele não tem a experiência, não tem o conhecimento e a vivência que um adulto deveria ter. Não tem uma leitura da realidade mais apurada? Não associa com a realidade, porque ainda não conhece o suficiente da realidade. Não consegue nem separar o que é ironia, esse tipo de coisa? Exatamente, o que é falso do que é verdadeiro. Por exemplo, sites que são proibidos para crianças de 18 anos, aquilo ali, ou se identificar com o ser humano. É uma atração.
Então, mas por que é perigoso? Porque há uma quantidade imensa de predadores, como ele chama, de pedófilos, predadores também de roubar informações, pegar informações da família, como é que as pessoas, qual é o horário de trabalho do pai, onde é que ele trabalha, onde é que fica a casa, a criança. O predador finge que tem a mesma idade da criança. Sim. Ou do jovem, ele é ingênuo, acredita e começa a trocar informações. Eu vou dar um exemplo fictício, ninguém me contou isso. Sim. Um exemplo fictício para você, Djalma. Suponha que um garoto, sei lá, de uns 10 anos, roubou R$5 da bolsa da mamãe. O predador, que está fingindo que tem a mesma idade, vai chegar para ele e dizer, muito bem, se você não se encontrar comigo, eu vou contar para sua mãe. Uma grande porcaria, grande tragédia. Se a mãe ficar sabendo que ele tirou R$5, vai entender perfeitamente que para uma criança, sabe, ainda não tem ainda a noção de que não deve roubar dinheiro, essas coisas. Ela vai dar um castigo, espero que dê, porque tem que impor limites, certo? Senão vai criar problemas para depois. O comodismo de não criar limites agora vai criar problemas muito piores depois. Para frente. Então, o que a mamãe não ia fazer grande coisa, dar um castiguinho, etc. Mas para a criança, aquilo é o fim do mundo. Roubou a mamãe, tirou o dinheiro da mamãe, certo? E o predador, então, vai conseguir se encontrar com a criança e vai dar tragédia. Você está entendendo? Sim. E está havendo uma porção de tragédia. Cerca de 30% de crianças e jovens adolescentes receberam e-mails indesejáveis ou entraram em sites indesejáveis. Eles não estavam querendo chegar num site pornográfico ou num site com violência e chegaram lá. Então, o perigo para a criança é muito grande. Agora, Djalma, associe a dependência que a internet cria, como eu falei no primeiro bloco, e agora eu falei do perigo. Só esses dois argumentos, para mim, são irrefutáveis e seriam suficientes para se dizer internet não é para criança e para adolescente. Se um pai acha erradamente que erradamente porque não há a mínima necessidade. Um dos argumentos principais que se usa para dizer que há necessidade é assim, meu filho tem que se acostumar com essas tecnologias, porque senão ele vai ser um adulto de segunda categoria. Caramba, o pai usa computador e não usou quando era criança. Mas, então não é necessário. Além do que, você sabe quando é que apareceram os smartphones e tablets? 3, 4 anos atrás, sim. Digamos 5 anos. Caramba, antes de 5 anos não havia... Nós vivíamos sem, né? Vivíamos muito bem também. Não havia telas quase em que a gente fazia assim, passava o dedo. E nós aprendemos. Então não precisava aprender quando era criança. Sim. E nós não sabemos como será toda essa tecnologia daqui 5, 10, 15 anos, quando eles forem adultos. Tem o filme Wall-E, né? Que fala muito... Faz até uma menção de possivelmente como será o nosso futuro, né? Mas não se pode prever isso. Ninguém ia prever que haveria um computador desse tamanho do celular. Quando eu comecei na computação, em 1962, o computador que eu usei tinha o tamanho desse sofá aqui, já era transistorizado. Antes disso, poucos anos, ainda era válvulo, o tamanho dessa sala. Né? Era transistorizado desse tamanho, né? E a gente fazia misérias com ele. Sabe qual era a memória que ele tinha, o tamanho da memória? 20 mil dígitos. Acho que o meu celular tem 4 GB, né? 20 mil vezes mais. Quer dizer... Só preciso te interromper novamente, que a gente tem que fazer mais uma pausa no Fusca Entrevista. A gente permanece para o último bloco, tá bom? Você de casa, continue conosco, não saia daí.